Nós abrimos esta edição para falar de um problema que atinge quase 10% dos brasileiros, a ansiedade. Silvia, e esse transtorno, ele é apontado como o mal do século. E o Brasil, com essa porcentagem aí que você citou, de 10% da população, e que não é pouca coisa não, ele lidera o número de casos em todo o mundo. Mas essa condição não afeta só os adultos, não. Cada vez mais crianças e jovens são diagnosticados com sintomas de ansiedade. E os especialistas afirmam que existe uma epidemia dessa doença, sobretudo entre os mais jovens. Sobrecarga de compromissos, alta expectativa por desempenho acadêmico, exposição exagerada nas redes sociais. Esses são alguns dos motivos que geram ansiedade com características patológicas entre os jovens. É o caso do Daniel, de 10 anos. Eu comecei a ficar ansioso quando os meus pais se separaram, quando eu fiquei passando de ano nas provas, aí as provas ficaram mais difíceis, mais puxadas, quando ele cobra muito as minhas notas. A ansiedade para mim é um acúmulo de sentimentos muito fortes, de meus medos, traumas. Eu percebi após a minha separação, após um período ele começou a mudar o comportamento, ficar extremamente nervoso, extremamente teimoso, às vezes se batia, às vezes ficava se coçando, ficava nervoso com tudo. E aí a gente percebeu que ele não estava bem e estava num quadro de ansiedade muito grande. O acompanhamento próximo dos pais é importante e a Renata percebeu que Daniel precisava de ajuda profissional. Ele estava extremamente irritado e esse tipo de comportamento a gente não estava conseguindo controlar. E a gente percebeu que estava indo mal na escola, mal com as pessoas, e a gente foi procurar uma ajuda profissional porque sozinhos não conseguíamos. Na terapia, o jovem tem espaço para falar sobre os problemas. O que eu mais gosto da terapia é conversar sobre os meus sentimentos. Por exemplo, a briga dos meus pais. Eu gosto de conversar sobre o meu colégio, que é muito puxado, minhas angústias, meus nervosismos, meus traumas. E aprender como lidar com as crises de ansiedade. Com os meus amigos, eu consigo me distrair jogando com eles, brincando de vez em quando com eles, mas por conta da pandemia tá difícil para eu ter contato com eles. E o Daniel não está sozinho. A pandemia intensificou os sintomas de ansiedade entre os jovens. Segundo um estudo publicado nos Estados Unidos, 1 em cada 4 adolescentes em todo o mundo tem sintomas de depressão clinicamente elevados. No Brasil, 6 a cada 10 jovens relataram ter sentido ansiedade e feito uso exagerado de redes sociais durante a pandemia. Com a chegada da pandemia, aquilo que podia ser distraído, disfarçado, não tão olhado, de repente não pôde tanto. As nossas vidas ficaram limitadas, especialmente dentro de casa. Então os jovens sentiram um impacto muito grande. Então dá-se a impressão de que a ansiedade aumentou entre os jovens, mas na verdade ela já vem gradativamente aumentando mesmo antes da pandemia por conta do nosso estilo de vida e do jeito que os jovens vivem conectados hoje em dia. Problemas financeiros e familiares, além de interrupções escolares prolongadas, estão entre os motivos listados pelos especialistas. No caso dos jovens, um item a mais na lista de sintomas é o medo de estar perdendo algo. Um novo nome para uma sensação que a gente sempre teve. Sempre foi possível para a gente estar vivendo uma realidade aqui, pensando que podia estar vivendo outra realidade lá. Os jovens falam muito disso, sentem muito isso, porque estão conectados e vendo as 1000 possibilidades que existem lá fora, e eles não é possível a gente viver todas elas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu decido ir para um encontro aqui, eu não posso estar em outro passeio lá, e isso gera um tipo de ansiedade que é o que o pessoal chama de FOMO. Às vezes o jovem também está curtindo aquilo que ele está vivendo no presente, mas mesmo assim tem muita dificuldade de soltar, ficar pensando que poderia estar vivendo ao mesmo tempo outras realidades. Aqui no Brasil, uma possibilidade que eu escuto bastante em clínica é o jovem que vive aqui no Brasil uma vida boa, mas que sonha em ter uma outra vida fora do Brasil. Ele está insatisfeito com a situação política ou econômica e ele fica sonhando em morar em outro país. Então, conforme ele acompanha como que as coisas estão acontecendo em outro país, ele sente um certo FOMO, porque ele está vivendo aqui uma vida, querendo viver outra vida lá. Os pais
não devem se sentir culpados pelo diagnóstico de ansiedade dos jovens. O foco precisa ser o apoio aos filhos nessa empreitada. Existe hoje em dia uma porção de métodos alternativos que ajudam as pessoas a respirarem, a se acalmarem. Exercícios físicos também ajudam muito a botar a energia extra para fora. Mas o transtorno generalizado de ansiedade, quando a pessoa realmente não consegue sozinha controlar esses comportamentos, normalmente precisa de uma ajuda profissional psiquiátrica e com a entrada de remédios ansiolíticos que possam ajudar a pessoa a ter uma vida normal. Falando de pessoas jovens, merecem destaque aqui alguns sinais que necessitam de atenção dos pais, viu, Malu? Primeiro, vamos lá, as agressões verbais, as alterações de sono e o mau humor constante. E é sempre bom ficar de olho no comportamento dos filhos, olhar para eles todos os dias, né, Silvia? Em especial nos adolescentes, porque é justamente nessa fase que eles estão encontrando o seu lugar no mundo.